número 1, que diz assim. Vou me adiantar, irmãos, tá bom? Para não cansar os irmãos, porque amanhã é o dia de trabalho para todos nós, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, verso 1 que diz. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E pôs Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazei isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus admirou-se dele, então voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Podem se assentar. Glórias ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta no nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu não sou de gritar, irmãos, tá bom? No nome de Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto conhecido de todos nós, que tem por título a cura do servo do centurião. O verso de número 1 que nós acabamos de ler vai estar escrito desta forma. Acompanhe comigo, por favor. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus Cristo, depois dele ter anunciado a mensagem do reino de Deus nos versos anteriores, que se inicia no capítulo de número 6, ele sai agora da onde ele estava e ele entra na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade marítima. A partir do momento em que Cristo ele conclui o seu discurso ou a sua pregação, ele e os seus discípulos vão adiante para dar continuidade ao ministério que Deus havia confiado sobre ele. A partir do momento em que Cristo ele entra na cidade de Cafarnaum, ele vai viver uma experiência muito espiritual. Ele vai receber diante da sua presença homens de grande patente, mas também homens importantes na questão religiosa. O texto sagrado vai nos mostrar, no verso de número 2, se você puder acompanhar comigo, vai dizer: e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. Parece que o texto nos dá poucos detalhes. Mas quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao verso número 13, a gente vai ver que Mateus ele vai nos dar algo a mais que Lucas não relata. Lucas vai nos mostrar que apenas o servo do centurião estava enfermo. Só que Mateus vai nos mostrar que o servo do centurião estava enfermo e atormentado. Então existe algo muito diferente. Estar enfermo é diferente de estar atormentado. Estar atormentado é diferente de estar enfermo.
Então, diante de Cristo, estavam dois desafios. O primeiro era trazer a cura para a enfermidade e trazer a libertação para aquele homem. Cristo não estava lidando apenas com a enfermidade. Cristo também estava lidando com algo espiritual. A partir desse exato momento, o texto sagrado vai nos dizer no versículo número 3, que os anciões vão se aproximar diante de Jesus e vão rogar em favor do centurião, mediante o seu servo, a quem ele muito amava, a quem muito seu coração estimava. E os anciões vão dizer no versículo de número 4, estas palavras: é digno que tu, Jesus, lhe concedas isto. Os anciões vão se aproximar diante de Jesus e vai dizer: o homem a quem nós estamos pedindo a cura, o homem a quem nós estamos pedindo uma ação divina, é um homem digno de receber aquilo que nós estamos rogando diante do Senhor. No versículo número 5, eles vão explicar o porquê aquele homem era digno de receber a resposta daquele rogo. Vai dizer assim no versículo 5: porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. A gente vê então um centurião romano com grande autoridade sobre 100 soldados, que tinha um amor pela nação de Israel e que também pelos seus recursos trabalhistas construiu a sinagoga religiosa para o povo de Israel louvar e cultuar a Jeová, a viver uma vida pautada na lei do Senhor. Pelo motivo daquele homem, centurião, ter ajudado os anciões a construir a sinagoga, os anciões agora vão ajudá-lo em um momento muito importante na vida dele. Aqui nós entendemos algo muito importante. Quando nós vivemos o evangelho de egocentrismo e nós não estendemos as mãos para as pessoas, no tempo da nossa dificuldade, ninguém estará apto a rogar pelas nossas causas. Porque nós vivendo o evangelho de egocentrismo, vou para o culto, penso em mim e volto para casa. Mas no momento da tua adversidade, nenhum dos anciões vão se levantar para te ajudar em oração. Porque nós estamos fazendo pouco caso dos nossos irmãos que estão dos nossos lados. Aquele homem conseguiu algo do Senhor Jesus Cristo, foi por causa dos anciões que reconheceram que em um momento da sua vida, eles ajudaram a construir a sinagoga. E a Bíblia vai nos ensinar que tudo aquilo que a gente semeia, certamente também nós colheremos. Se você semeia contenda, contenda ceifará. Se você semeia dissensão, dissensão também colherá. Se você semeia fofoca, fofoca também colherá para a tua vida. Mas se você semeia amor, amor colherá. Se você semeia a graça de Deus também colherá. É a lei da semeadura que Paulo escreveu ao livro de Gálatas. Que se semeia na carne ceifará. Mas que se semeia no Espírito, colherá para a vida. O que este centurião estava fazendo em amar a nação de Israel e também em ajudar este povo a construir a sinagoga, ele não sabia que lá na frente teria resultado. Aquele seu servo estava vivendo não apenas um aprisionamento de enfermidade,
Aquele seu servo estava vivendo um aprisionamento espiritual. Um demônio que atuava com espírito de enfermidade sobre ele. Agora, os servos e os anciões vão chegar diante de Cristo e vão rogar. Aqui nós temos algo muito importante. Os anciões que se aproximaram diante de Cristo estavam fazendo o mesmo papel que a pessoa do Espírito Santo faz ao nosso favor. Gabriel, o que é que o Espírito Santo ele faz ao nosso favor? No tempo da nossa fraqueza, o Espírito Santo ele fala: deixa eu falar no teu lugar. Não, você não entendeu, eu tenho que ler. Porque todas as vezes que nós nos achamos fracos, todas as vezes que nós nos achamos fortes, Deus se recua de nossa vida. Todas as vezes que nós se achamos alguém no Evangelho, Deus se recua da nossa vida. Todas as vezes que nós declaramos hoje, eu estou bem, Deus se recua da nossa vida. Porque a força de Deus não se aperfeiçoa no nosso poder. A força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não quer crente forte. Deus quer crente fraco. Por quê? Porque é na fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Gabriel, parece até contraditório. Mas o evangelho é assim, ele é contraditório. Os anciões, eles vão fazer um papel que hoje nós vivemos. Já vou terminar, viu? É bem rápido isso aqui para não cansar os irmãos. Quando a gente lê o livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como é necessário. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Paulo está dizendo para os irmãos que residiam na cidade de Roma era: quando o tempo da fraqueza chegar em vocês, não se preocupem. Porque tem um ser chamado Espírito que assume a posição de intercessor e começa a dizer: eu rogo por ele, eu oro por ele, eu peço por ele. Por quê? Porque a fraqueza nos impede de orar como convém. Mas tem um ser que mora na minha e na tua vida, ele diz: não se preocupe. Se você dobra os joelhos e você não tem palavra para pedir como convém, eu assumo o teu lugar e começa a orar diante de Deus. Fortifique ele, fortifique ela, alcance ele, alcance ela. Ou seja, a dependência do Espírito não está em nossa força, a dependência do Espírito está em nossa fraqueza. Quanto mais fraco nós estivermos, mais o Espírito Santo intercede por nossas vidas. Nesta noite, irmão, não se acha o super-homem, a Mulher Maravilha. Nesta noite, devemos reconhecer a dependência que nós temos de Deus. Estamos vivendo um tempo que os profetas estão se achando algo na igreja de Deus, porque ora, porque jejua muito. Isso não é privilégio, é obrigação. Orar é obrigação, jejuar é obrigação, ler a palavra é obrigação, orar é obrigação. E tem muita gente se gloriando nessas coisas. É obrigação, irmão, não é privilégio. Crente que não ora, não lê a palavra e não jejua,
vai de mal a pior. As pessoas estão deixando de depender da pessoa do Espírito Santo para depender da sua autossuficiência. Não entendendo que Deus não trabalha na fortificação, Deus trabalha na fraqueza. Todas as vezes que nós se acharmos autossuficientes, o livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, nunca vai se cumprir em nossa vida. É por isso que tem muito crente passando por grandes situações espirituais. Por quê? Porque está se achando algo na igreja. Eu sei que é uma mensagem difícil de tirar glória, mas você vai entender isso aqui. Os anciões estavam vivendo e fazendo um papel do Espírito Santo. O centurião estava fraco, estava entristecido, estava angustiado, porque ele estava vendo um dos seus melhores servos atormentado e enfermo. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia para onde ir. Então os anciões se prontificam e falam para ele: se acalma aí, que a gente vai atrás de um homem que pode solucionar os problemas. Eles não vão atrás de vizinho, eles não vão atrás de políticos, eles não vão atrás de vereadores, eles vão atrás de Jesus. Não, você não entendeu. Quando algo aperta, a porta se fecha. A primeira coisa que um cristão faz é correr atrás de vereador para que ele venha abrir uma porta de emprego. Só que eu tenho algo para te deixar aqui bem claro. Quem abre porta de emprego na situação difícil não é vereador, é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: eu tenho a chave da porta. Quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Então, no momento da dificuldade, não corra atrás de homem, corra atrás de Jesus. Precisamos voltar a confiar em Cristo. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus? Eles não vão para uma roda questionar as situações. Eles vão atrás de Jesus. Já estou terminando, irmãos. Foque em mim aqui. Eles vão atrás de Jesus. Quando eles chegam diante de Jesus Cristo, o texto vai nos mostrar que eles rogam. Jesus atende o pedido deles. E Jesus vai dizer no versículo 6 do capítulo 7 estas palavras: que foi Jesus com eles. Vou pegar, irmão. Eles rogaram, pedindo a Cristo uma solução daquele problema. Jesus não ficou. Jesus não ignorou. Jesus foi com eles. Quando nós não depositamos a nossa fé na pessoa certa, que é Cristo, nós vamos só. Mas quando nós nos aproximamos da pessoa certa, Ele não nos deixa só. Ele vai conosco. Quando Ele vai conosco, presta atenção. Agora você vai dar glória com entendimento. Quando Ele vai conosco, o espírito de enfermidade, não sei se vocês vão aguentar, irmãos. Bendito seja o Senhor. Quando Ele vai conosco, o espírito que atormenta, ele tem que sair. Não, você não entendeu. Não. Você não entendeu. O que eu quero te dizer é:
que ao sair desta porta, você não vai só para casa. Você vai com Jesus. E já que Jesus vai contigo, eu tenho algo para te dizer. Pergunta para mim o que é. Aquela situação vai ter que mudar. Aquele espírito da bebedice vai ter que bater de retirada. Aquele espírito da droga, da prostituição, aleluias, do baile, do funk, vai ter que bater de retirada. Porque crente não anda só, crente anda acompanhado, e a companhia do crente é Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus chega, algo acontece. E vai dizer, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, olha lá, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Jesus falou, eu quero entrar na casa. Só que o centurião vê a pessoa de Cristo vindo de forma voluntária e ele vai dizer, Senhor, não sou digno. Eu sei que eu sou muito importante diante de Roma. Eu sei da minha autoridade que eu tenho diante de Roma. Eu tenho 100 pessoas à minha disposição, Jesus. Se eu mandar eles ir, eles vão. Se eu mandar eles vir, eles vêm. Se eu mandar eles sentar, eles sentam. Se eu mandar eles pegarem água para mim, eles pegam. Eu mando neles. Mas em tu, não tem como não. Eu tenho autoridade sobre eles. Mas o Senhor, não dá não. Eu faço o que eu bem quero com eles, mas com o Senhor não dá não. Com o Senhor é humilhação. Não pegaram, irmão. Não pegaram. No teu filho tu manda, em Jesus não. Então pare com essa história de carochinha, de falar que colocou Deus na parede, porque tu e eu não é nada diante dele. Quem manda na nossa vida é ele, não é nós que mandamos nele. Ele é dobrar o joelho e reconhecer que ele está acima de tudo e de todos. É muita papagaiagem. Eu coloquei Deus na parede, não sabe nem o que está falando, toma cuidado. Toma cuidado, irmão. É um emocionalismo cultual, mas sem uma racionalidade de culto. Paulo não falou para entrarmos no culto e pregar ou cultuarmos no sentimento. Paulo falou para entrarmos no culto de forma racional. É muita emoção para pouca racionalidade. É muito sentimento para pouca racionalidade. A fé não é sentimental, a fé é racional. O centurião sabia do poder da sua autoridade. Só que ele falou, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não é que ele rejeita a pessoa de Cristo. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo com estas palavras é reconhecendo que Cristo é acima dele. Só que quando chega no versículo número 7, vai dizer, e por isto nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Duas coisas.
Ele não se achou digno de ir diante de Cristo, por isso que ele envia os amigos e os anciões. Ele não se achou digno de ir receber Cristo debaixo do seu telhado. A gente vê a humildade desse homem. Só que quando nós observamos o versículo de número 8, o versículo número 7 vai dizer: por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, é esta a mensagem, já vou terminar, tenho 5 minutos. E disse, porém, basta uma, não me leve como chato, basta uma. Você não entendeu, basta uma. Mais uma vez para os anjos escutarem. Basta uma. Eu posso fazer algo profético aqui? Vocês são crentes, irmãos? Quando eu falar basta uma palavra, eu quero que você diga algo que você precisa que Deus opere. Se você não crê, não tem problema, irmão. Mas eu vou falar mentalmente. Quando eu dizer basta uma palavra, você fala que Deus entre. Que Deus liberte. Qualquer coisa que você necessite, que você recita com seus lábios. Porque Deus vai cumprir. Porque a sua palavra não volta vazia. Está comigo? Está comigo nesta palavra profética? Nós não somos dignos de Cristo. Mas mesmo assim Ele está apto a nos atender. Então no 3 eu vou dizer, basta uma palavra. E você fala algo da sua vida que você precisa que Deus trabalhe. 1, 2, 3. Basta uma palavra. Basta uma palavra, Deus entra na tua casa. Basta uma palavra, Deus cura no teu lar. Basta uma palavra, Deus liberta. Basta uma palavra, Deus transforma. Basta uma palavra, Deus dá vida. Basta uma palavra, Deus expulsa demônios. Basta uma palavra, Deus repreende a prematura. Basta uma palavra, Deus repreende o espírito de suicídio. Se você crê, receba a palavra de Deus. Segura aí. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Não importa para Cristo se ele vai ou se ele fala, porque ele é tanto a palavra escrita ou falada, como o verbo encarnado. Preste atenção. Jesus está conosco? Não, porque ele está no céu. Só que tem algo que representa Cristo, que está conosco. Ô, irmão. Aleluia! Todas as vezes que você pega a Bíblia para vir para o culto, você não está pegando um livro. Não. Gabriel, por que o Glória não é tão extensivo quando fala da Bíblia? É porque crente não gosta de ler o manual. É por isso que quando fala da Bíblia não tem efeito no coração de algumas pessoas. Porque ele não tem familiaridade, não sabe da importância disso. Isso não é para encher ela.
Ele disse, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era... A palavra verbo no grego é logos, palavra. Ele estava falando, Cristo era a palavra na boca do Pai. Tudo que veio existir a partir de Cristo. Ou seja, quando o criado falou, não precisa ir, basta uma, era como se ele estivesse falando da mesma forma como tu criou a criação pela palavra. Tu também tem poder para curar o meu criado com uma palavra. Só que como a palavra de Deus vai fazer efeito em nossa vida se nós não a valorizamos? Porque ele não está falando, basta um anjo. Ele não está falando, basta um corredor de fogo. Eu vou falar, pastor. Ainda que eu não volte mais aqui, mas eu vou falar. Estamos vivendo uma papagaiada muito grande. Aonde as pessoas fuleram a igreja. Corredor de fogo. Não sei do que, não sei assado. Se apegando em miticismo. Aquilo que não provém a edificação e a transformação. Estamos vivendo semelhante aos irmãos de João capítulo 5. Como assim, Gabriel? Todo mundo esperando o anjo descer para ser curado. É muita gente se apegando em campanha. Só vou para a igreja se o pastor fizer campanha. Só vou para a igreja se o pastor colocar o azeite nas mãos e orar pela minha vida. Devemos tomar vergonha na cara, porque evangelho não é miticismo. Evangelho é palavra. Evangelho é Cristo. Então nós desvalorizamos a palavra e nos apegamos nos miticismos religiosos. Porque quando falamos, estamos vendo anjo. Aí todo mundo... O varão de branco está entrando, aquela papagaiagem herética que não está vendo nada. É apenas emocionalismo. Mas quando falamos da manifestação da palavra, poucos dão valor para ela. E eu termino. O texto sagrado vai nos dizer: basta uma palavra e o meu criado sarará. Cristo vai dizer: nem em Israel encontrei tanta... Mediante a Bíblia, existem vários tipos de fé. Existe tanta fé, tamanha fé, pequena fé, sem fé. Só que em Cristo, só que no centurião, que não era judeu, ele encontrou uma tamanha fé. Ele encontrou uma tamanha... Eu sei que a gente tem uma necessidade muito grande dentro de cada um de nós, de ver as coisas. A gente se preenche de alegria quando a gente vê algo acontecer. Só que eu tenho uma tristeza para te dar. Qual é? O evangelho não é vista. É por isso que é tão difícil servir a Cristo, pastor. Porque Deus não trabalha no visível. Deus trabalha no Ele viu a palavra andando? Não. Ele viu a palavra se arrumando para ir de contra ao criado? Não. Palavra não se vê, apenas... Aquele que ouve, basta agir com uma ação. Fé. Quando Cristo disse, vai. E o teu criado sarará. Porque a fé se associou com a
palavra. Me explica melhor, Gabriel. Anjo não opera se a palavra não vir do alto. O mundo espiritual não opera se a palavra não vir do alto. Só que para Deus operar, Deus não espera da nossa vida a incredulidade. Deus espera da nossa vida a manifestação da fé. Como assim, Gabriel? Me explica melhor. Pode tudo estar indo de mal a pior na nossa casa. A gente tem que crer que algo está acontecendo. Os nossos familiares podem estar dando problema na nossa casa, mas nós temos que crer que algo está acontecendo. Se você crer, eu quero profetizar que os ossos vão se ajuntar. Foi cantado aqui. Eu quero profetizar que o Espírito de Deus vai soprar sobre esses ossos e vai ajuntar osso no osso. E Deus vai levantar a tua casa como exército. Deus vai levantar a tua família como exército. E eu tenho algo para te dizer. A palavra de Cristo alcança a tua vida. A palavra de Cristo alcança a tua família. E eu termino. Passei 5 minutos. Eu termino aqui. O texto vai dizer que quando Cristo diz para ele, vai, porque o teu servo está curado. Vai dizer que alguns soldados estavam lá na casa do servo do centurião que estava enfermo e atormentado. Agora eu fico imaginando, pastores, eu fico imaginando, igreja, Cristo, a casa a pelo menos uns 5 quilômetros de distância, e Cristo, estás curado. Não entendi, Gabriel. Cristo não está perto, ele está longe. O criado que estava enfermo não escutou o que Cristo disse. Mas alguém escutou. Lembra que eu disse? O Espírito. O criado não estava apenas enfermo. Ele estava atormentado. Então a gente sabe que a enfermidade não era física, era... que isso, mano? Então a palavra só vai, estás curado. O demônio que estava dentro... O demônio que estava dentro daquele homem não conseguiu mais se conter. Ele falou, existe uma autoridade maior, e esta autoridade está falando que ele está curado. Ou seja, não tem como eu ficar mais neste homem. Eu tenho que sair. Eu termino dizendo, a nossa casa vai ser liberta do pecado e ninguém vai se perder. Terminei. E digo para você nesta noite, demônio nenhum tem poder sobre a nossa vida, porque a palavra está dita, vai. Porque hoje eu opero de uma maneira extraordinária, vai. Porque hoje a salvação chegou na tua casa e as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada. Quero aqui fazer meus agradecimentos ao meu amigo Gabriel, evangelista.